Fala galera, tudo bem? Em alguns vídeos de Fast API aqui do canal a gente viu então como construir ali sua aplicação, como fazer requisições e tal, e a gente viu alguns métodos também, post, get principalmente, né? Para a gente fazer essas requisições, para trafegar o que a gente precisa de informação para a minha aplicação, para ela bater no banco de dados ou o que quer que seja que ela faça, sistema de arquivos, etc., a gente precisa mandar alguns parâmetros de requerimento. Então eu mostrei no exemplo, por exemplo, da gente mudando um parâmetro de query para a gente poder capturar lá as respostas do Google. Ou então da gente colocando no corpo de requisição um certo conjunto de dados, né? Então, essa primeira forma, então, é o body, né? O corpo de requisição que a gente tem, que a gente coloca ali um arquivo JSON, XML, sei lá, que a gente dá alguns dados e fala assim, ó, coloca, por exemplo, essas informações no banco, ou tipo, dado essas informações aqui, me retorna o resultado. E a gente pode fazer isso também por query e por headers, tá? Qual que é a diferença principal entre query e os headers? A query, ela vai mudar a URL que você vai fazer a sua consulta. Então lembra, era google.com, aí barra pergunta que igual o que você está procurando. Os headers não, os headers eles ficam escondidos e geralmente a gente usa os headers para colocar coisas como API de autenticação, a gente usa os headers para colocar coisa como qual é o tipo de dado que eu estou mandando, exemplo, eu estou mandando um arquivo JSON aqui no meu corpo, ou eu estou mandando streaming de dados aqui com um arquivo serializado binário e tal. Então assim, são diferentes formas que você tem para informar para sua aplicação exatamente como fazer aquela requisição. E a gente vai ver como definir e consumir isso usando Fast API, beleza? Cara, então beleza, aqui no código eu tenho duas formas de definir ou query ou header, tá? A primeira aqui é simples, então é um argumento da sua função, que daí você vai decorar ali com app.get, mas basicamente você passa ali que esse aqui é o parâmetro que você quer receber de query, e é isso que ele vai ser processado. Então aqui nesse caso, bem simples, a gente está printando, tá? E aí, o outro exemplo que eu tenho é para você pegar o header. Então eu vou definir aqui esse myHeader, e ele vai ter esse tipo aqui, ó, string ou none, mas por default ele vai ter o tipo header, tá? Perceba que isso aqui é a grande diferença de um para o outro. Além de eu ter mudado o tipo, os dois são exatamente a mesma coisa, tá? Então são argumentos da função que você vai conseguir manipular e pegar isso na sua aplicação de uma certa forma, beleza? Vamos ver isso na prática que vai ficar mais claro o que eu estou falando. Então eu inicializo minha aplicação aqui, aí eu posso vir aqui para os meus docs, e aí eu tenho esses dois endpoints ali de get, tá? Vamos testar eles então, dou try it out aqui, example query, 1, 2, 3, 1, 3, sei lá, execute. Cara, executei, resposta nula, se eu voltar lá pro VS Code, veja que ele printou isso aqui, got query param tal, né? Mas perceba, o endpoint que eu tive que fazer esse get aqui pelo curl, por exemplo, ele teve essa alteração aqui, pergunta example query tal, tá vendo? Da mesma forma que a gente tinha feito a requisição pro Google, tá? Então, eu mudando esse parâmetro de requisição aqui para qualquer outra coisa, ele vai mudar esse URL, pelo menos o finalzinho com esse valor. Então, é muito perigoso que você pense num parâmetro de query como uma coisa que vai passar uma chave de API ou que vai passar alguma coisa sensível para sua aplicação. Só que tem que ser parada que pode estar pública. E mais, se você puder mudar o URL, porque às vezes o URL tem que ser fixo, a sua aplicação não permite que você tenha coisas variáveis. Existe esse caso também. Para isso que a gente vai usar os headers então, tá? Nesse exemplo aqui, então, eu vou dar um try it out aqui. Veja que eu preencho aqui da mesma forma no OpenAPI, coloco qualquer coisa aqui só pra gente testar, eu dou um execute, e aí veja, resposta nula. Se eu vou lá no VS Code, eu vejo que ele got header com aquele valor que eu passei, então estou trafegando dado de um lugar para outro de boa, mas o URL ficou fixo com example header, e aí eu tenho um novo header aqui, que é o application JSON, que aparece lá em cima também, mais o outro header, myHeader, tá? Então veja, o URL não muda, o que muda é um argumento a mais que você coloca para sua requisição, beleza? E com isso, no Fast API, com a tipagem do Fast API, você já consegue manipular a sua aplicação de uma maneira bem mais intuitiva, fechou? Pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram bastante, fico muito feliz mesmo. Te vejo na próxima.